Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. FM Network. Olha o Lamar recuando para soltar o braço em profundidade. Touchdown, Baltimore Ravens! Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Apesar da vitória, apesar da alegria e tudo mais, ficou um gostinho de lá vamos nós de novo com essa vitória do Baltimore Ravens. Vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Gravando num dia atípico, porque, Monday Night Football prejudica aqui nossas agendas, mas estamos aqui correndo porque não podemos deixar de falar sobre mais um baile de Lamar Jackson. Abraço pro psicólogo da NFL que sempre coloca os convites pro baile lá nas redes sociais. 41 Baltimore Ravens, 31 Tampa Bay Buccaneers. Não se deixe enganar pelo placar, esse jogo foi mais atropelo do que parece, tá? Vamos falar um pouquinho, inclusive, das consequências do que aconteceu no último quarto. Coisas boas do ataque, coisas ruins da defesa e tudo mais. Tudo isso depois dos recados. Bora lá. Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Recados rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo, onde é que você está escutando? Está no aeroporto, está numa praça, está no shopping, em algum lugar público. Cuidado, porque conectado à internet nesses lugares, os seus dados estão correndo risco. Você pode ter o seu dispositivo invadido e seus dados bancários, informações de contas e muitas outras coisas podem vazar por aí e você pode ter uma grande dor de cabeça. Como você faz para se proteger disso? É só usar o VPN da Surfshark. Com o VPN da Surfshark, a sua conexão é direcionada para um outro local, o seu IP é mascarado e com isso o local que você está acessando não consegue te achar. Você fica mascarado, invisível
hackers e outros tipos de invasores, além de conseguir acessar conteúdo bloqueado por região. Tá a fim de assistir aquele jogo que não está sendo transmitido no Brasil? Usa o VPN da Surfshark, se conecta com o país, pronto, você está liberado para assistir todo esse conteúdo. E com o Surfshark One você ainda garante um pacotão completo de segurança, porque além da VPN você tem antivírus para proteger o seu computador, você tem um buscador completamente limpo e idôneo, sem propaganda, sem ser invasivo, você procura e vem a informação do que você quer, um banco de dados completo que te avisa quando você entrar em um site que já foi invadido, que teve senhas vazadas, além de muitas outras ferramentas. Então, quer se proteger, quer ter uma ferramenta completa de segurança, assine o Surfshark One. Bom, você que está escutando ainda a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer tornar a Casa do Corvo ainda maior para que nós possamos produzir ainda mais coisa, então vem ser torcedor de elite e aprovar e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 você faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e vem colaborar com aquilo que você puder. Vem ser torcedor de elite. Everton, eu não quero me comprometer com um apoio mensal recorrente, então você pode colaborar conosco através de Pix, casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, certo? Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando este episódio para todo mundo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, na Twitch, enfim, a gente está em tudo que é canto da internet, certo? E não deixe também de avaliar o nosso trabalho no podcast. Deixa lá suas estrelinhas, deixa lá o seu comentário. YouTube, Twitch, TikTok, deixe seu comentário, deixe o seu like e nos siga também em todas as redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram e Threads é Casa do Corvo BR. Em todas as demais outras redes é Casa do Corvo, tá bom? Lembrando que nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de conteúdo das ligas americanas de esporte. Tem gente produzindo conteúdo não só de NFL, mas também como NBA, MLB, NHL. Então, se você está a fim de dar uma diferenciada, escutar outra coisa que não seja só a Casa do Corvo, que não seja só a Baltimore Ravens, dá uma passada lá na FN Network, vem conhecer o trabalho de todos os outros criadores de conteúdo. É bem provável que tenha aí um conteúdo maneiro para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. Tá certo? É isso. Chega de enrolação. Simbora pro episódio. Sou João Gabriel Gélio. Antes da gente começar a destrinchar o ataque e falar da defesa e pipipi e popopó, eu não assisti esse jogo com a atenção devida, né? Até porque assim, quando é prime time, 9 horas, 10 horas da noite e você precisa acordar cedo no dia seguinte, você manter a atenção é complicado. Só que o ponto que me chamou mais atenção nesse jogo, e é onde eu quero começar, é porque parece, quando Cazuza cantou que eu vejo o futuro repetir ao passado, ele deveria estar falando deste jogo, porque muito daquilo que achávamos que já estava resolvido, né, como a pressão que a linha cede em cima do Lamar Jackson, isso vai se estender pro resto da temporada, mas eu achei que estava um pouco mais mitigado. Mas isso, problemas que você vê que é claramente falta de treinamento, como aquele fumble, aquele snap antecipado que bateu no Zay Flowers e aí que gerou aquela confusão toda. Por sorte não houve maiores consequências, a quantidade de faltas que foi cometida nesse jogo, e aí nós demos sorte porque o Tampa Bay Buccaneers também foi tão incompetente quanto e cometeu um volume de faltas. Então no saldo final, eu não vou saber de cabeça os números, mas meio que ficou
elas por elas. Então, muitas das coisas que nós havíamos falado nas semanas 5 e 6, que pareciam mitigadas, que pareciam tranquilas, que pareciam normalizadas, elas voltam à tona nessa semana 7. E aí a sensação que eu fico não foi resolvido bulhufas nenhuma. Foram 2 jogos esporádicos, onde nós tivemos poucas faltas, onde a linha não deu tanto trabalho, mas aparentemente a tônica do Baltimore Ravens para essa temporada vai ser isso, e a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. É a sorte que no frigir dos ovos, pelo menos, o time tá jogando razoavelmente bem, né? Se você optou por começar pelo lado negativo, a gente pode começar pelo lado negativo. O Ravens fez o possível para que o Bucs tivesse uma chance razoável de disparar e de encostar no placar, né? Dependendo da situação do momento da partida. E o Bucs só falou, não, obrigado. Devolveu os favores. Porque, cara, é emblemático. Segunda pro gol na linha de 38 jardas. Cara, isso é um negócio, assim, não sei nem descrever, não tem adjetivo pra isso. Porra, foi um dos negócios mais bizarros que eu já vi. 2 holds, um pass interference ofensivo, e aí, pô, acaba matando um drive que provavelmente poderia ter sido touchdown. Pelo menos conseguiram, né, recuperar algumas das jardas e virou um field goal fácil ainda. Pô, uma segunda pro gol numa situação que era em uma posição de campo que seria um field goal difícil. Porra, tá de sacanagem. E não foi só essa situação, né? Teve outras situações em que o time cometeu faltas. Teve o fumble ridículo do Lamar pro Zay Flowers, né? Que ele passou a bola pra trás. Não só a bola foi pra trás, mas ela foi pra trás atrás do Zay Flowers. E por muita sorte não foi o touchdown mais forçado da história da NFL, né? Sim. Aí, pô, assim, muito bom. É ótimo sair com a vitória. E é bom que saiu com a vitória cometendo mesmo alguns erros graves. Porque tudo isso porque a gente tem um homem chamado Lamar Jackson como quarterback que tá jogando no maior nível da carreira dele. O que ele tá fazendo é um negócio absurdo. Eu achei que você ia complementar porque faltou uma coisinha. Eu tava com isso na ponta da língua e esqueci de falar. E que isso precisa ser ressaltado. Fazendo as contas de cabeça, de acordo com os dados que apareceram ontem de stats da NFL, ao todo, até a semana 7, né, até o Monday Night Football, e aí desconsiderando, se bem que no jogo entre Chargers e Cardinals não teve, então não interessa. Até o momento, foram tentados 19 onside kicks. Coisa linda. Verdade, esqueci disso. Uhum. Desses 19 onside kicks, 17 não foram bem sucedidos, ou seja, tentaram e não converteram. Apenas 2 foram bem sucedidos. Dallas Cowboys em cima do Baltimore Ravens chutando a bola em cima dos Zay Flowers, e Tampa Bay Buccaneers contra o Baltimore Ravens em cima dos Zay Flowers de novo. O Zay Flowers parece que não sabe segurar a bola em momento de estresse, né? Precisa dele para poder assegurar as coisas. Acontece isso. E aí eu fico pensando, gente, esse time não treina, sabe? Eu lembro de ter ouvido um discurso do Bill Belichick, e aí fica um abraço pro pessoal do Zona Neutra, que foi onde eu ouvi essa informação, da época em que o Bill Belichick chamou 2 timeouts seguidos pra ferrar a vida do kicker do Tennessee Titans, se não me engano. Foi até Mike Vrabel que tentou chamar o segundo timeout e tudo mais. E aí o Bill Belichick falando sobre isso, ele fala, cara, que o time dele é treinado pra tudo que o adversário pode fazer. E aí ele vai e treina o time dele pra isso. Parece que eu não vejo o Baltimore Ravens fazer esse tipo de coisa. Porque, cara, assim, eu não tenho nem palavra pra descrever, sabe? E é uma oportunidade, de novo, o Baltimore Ravens tem esse jogo, mas 2 onside kicks tentados da mesma forma, em cima do mesmo jogador, e os 2 saem bem sucedidos. Eu tava com medo de quando o Tampa Bay foi tentar o segundo, que eles iam conseguir de novo e virar esse jogo por causa de um sidekick, cara. É brincadeira isso. Eu nunca estive preocupado que o Bucs fosse virar o jogo, sinceramente. Mas, ridículo. Muito bizarro. O sidekick é uma jogada praticamente morta que não tem mais efeito nenhum na NFL atual. E o Ravens sofre 2 numa mesma temporada. Num espaço de 4 jogos? 4 jogos. Foi um contra Dallas, aí teve mais 3 jogos, alguma coisa assim.
enfim. Complicado. Tirando, agora que eu tirei essa coisa ruim do peito, agora sim vamos falar do ataque. E aí eu estou com o PFF aberto aqui e vendo os números do Lamar Jackson sob pressão. E aí, sob pressão, foi em 37,5% dos dropbacks, onde ele conseguiu completar 80% dos passos, o que representa 85 jardas. 17 jardas por tentativa, uma nota de 84,5. Há um tempo, né, no passado distante, nós reclamávamos que o Lamar Jackson, apesar da mobilidade, apesar da presença de pocket, ele sofria um pouco sob pressão. O Lamar Jackson de 2024, ele é a melhor versão do Lamar Jackson em tudo, sabe? Passando com a bola, correndo com a bola e não só na velocidade, mas também na consciência de quando correr, de quando não querer salvar uma jogada morta e causar uma situação pior ainda. E eu acho que o mais latente tem sido o passe. Por mais que a gente tenha dito, a gente tenha reforçado que o Lamar Jackson vem evoluindo esse fator ano após ano, eu acho que esse segundo ano dele com o Todd Monken tá fazendo muito bem, e isso tá se refletindo na qualidade do passe dele, em como ele tá conseguindo sobreviver à pressão e o quanto ele tá produzindo. Se eu não me engano, esse foi um jogo onde ele teve mais de 300 jardas de passe de novo, né? Não chegou a 300. Não chegou a 300? 280. Então foi quase lá. Mais 5 touchdowns passado. Jackson 5 de novo. Jackson 5, eu ia falar isso. Assim, você falou dos números sob pressão, mas essa dupla Todd Monken e Lamar Jackson, eu acho que ela é muito representada pelo número, na verdade, não só sob pressão, mas contra blitz. A gente tinha o ataque do Greg Roman, no qual o Lamar, diversas vezes, ele teve dificuldades e não tinha um plano bem definido e estruturado para lidar com situações de blitz. Aí, vem à tona de cara aquela partida emblemática do Thursday Night Football contra o Miami Dolphins, que o Brian Flores bota inicialmente a defesa posicionada como se fosse cover zero em todas as jogadas, e aí ou manda ou não manda a pressão, e manda com bastante frequência, e o ataque é completamente anulado com aquele plano de jogo, e aí o time volta para a temporada de agora muito mais preparado para lidar com isso, né? Isso alguns anos depois. Então é um time que tá conseguindo usar bem o screen. O Justice Hill tá sendo um alvo muito bom nessas situações. O Justice Hill tá sendo um cara muito valioso na proteção pro passe também. O Lamar Jackson tá sabendo encontrar as respostas para blitz, tá sabendo reconhecer quando elas vão vir, e quando é necessário, ele consegue comprar tempo. Foram algumas jogadas nessa partida que ele dá movimentos sutis de cortes e fintas nos pass rushers que estão chegando pelo meio da linha ofensiva. Então, caras que têm total condição de derrubar ele, e ele consegue escapar, evadir, ele ganha jardas com as pernas, né, que ele teve alguns scrambles, ou então ganhar espaço para alguma das laterais e fazer o lançamento. Cara, é muito emblemático isso. De acordo com os números do Pro Football Focus, o Bucs mandou blitz em 75% dos dropbacks do Lamar, o que seriam 21, né, dropbacks. Desses 21 dropbacks, o Lamar esteve sob pressão em 9, sofreu 2 sacks, os 2 sacks que ele sofreu na partida. E aí, então, foram 2 sacks, 2 scrambles, um passe que foi desviado na linha de scrimmage, e ele completou 12 de 16 passes nessa situação para 182 jardas e 3 dos touchdowns dele. Então, 75% de passes completos, 11,4 jardas por tentativa, 3 touchdowns contra blitz. Então, para algo que em um determinado momento foi uma fraqueza, já virou uma força, né? Nessa temporada, o Lamar Jackson está sendo, assim, excepcional, irretocável contra situações de pressão, contra blitz. E aí, agora eu vou fazer uma costura pro próximo ponto que eu queria fazer. Eu não lembro se a jogada que eu vou falar tinha 4 homens ou mais na pressão, porque nós estamos falando aqui dos touchdowns do Lamar Jackson, e tem que ser dito, que é aquela bomba que ele manda pro Rashad Bateman. Eu acho que aquilo ali é muito sintomático da temporada que o ataque está fazendo, porque em outras circunstâncias
né, em outras temporadas, ver o Lamar Jackson conectar um passe daquele, pra mim era quase impossível. Não que ele não tivesse capacidade, mas a qualidade dos alvos, a forma que as jogadas eram desenhadas, o trabalho dele justamente lidando com a pressão e tudo mais. E aí nós precisamos trazer também a evolução dos recebedores do Lamar Jackson, porque o Zay Flowers nessa partida, e eu não vou lembrar se é consequência do... É porque ele acabou se machucando em algum lance lá, tem até um momento que mostra ele na sideline, deitado. Sim, lá. Ele não perdeu tempo significativo, ele jogou a maior parte tava em campo, correu a maior parte das rotas do time na partida, mas o impacto dele foi muito limitado, isso é claro. Exatamente, tanto é que a gente olha aqui uma recepção para 11 jardas, e aí na ausência do Zay Flowers você fica pensando, e agora? Lamar Jackson vai apelar pro Mark Andrews, que teve uma boa partida, inclusive é muito bom ver o Mark Andrews voltando a ter protagonismo nesse ataque. Vai utilizar o Nelson Agholor como um principal alvo? Vai apelar pro Agholor? Vai apelar pro Justice Hill? Não. Rashad Bateman, 4 de 4, ele pegou todas as bolas que foram lançadas na direção dele, 121 jardas, contando aquela bomba que foi pro touchdown. Enfim, mesmo que agora o wide receiver 1 seja o Zay Flowers, estamos vendo, nem que seja assim, ok, não vai ser um negócio constante e tudo mais, mas estamos vendo finalmente o Rashad Bateman que eu esperava, né? Não aquele que vai dominar o time, o wide receiver 1, porque esse bonde já passou. E o Giba falava muito aqui que ele esperava esse resultado do Bateman conseguindo um pouco mais de espaço, conseguindo um pouco mais de qualidade no jogo, porque normalmente a recuperação da cirurgia no pé, o retorno é muito complicado. Então depois que você passou pela cirurgia, depois que você fez tratamento, aí você começa realmente essa progressão. E aí o Rashad Bateman recuperado, aproveitando desse Lamar completamente explosivo, né, com o desenho de jogadas do Todd Monken, cara, tá muito bonito de ver. Se eu falei que essa é a melhor versão do Lamar Jackson que estamos vendo até agora, desde que ele chegou no Baltimore Ravens, eu posso dizer a mesma coisa do Rashad Bateman. É a melhor versão do Bateman que estamos vendo até o momento, considerando inclusive o espaço amostral, porque nas outras temporadas ele jogou muito pouco. Agora pelo menos ele está conseguindo se manter em campo e está se tornando um alvo muito importante para esse ataque. É isso, meu querido, não tenho nada a acrescentar, nem tirar do que você acabou de falar. Só um ponto aqui, mais de informação, Mark Andrews, inclusive, né, com os 2 touchdowns de ontem, ele se tornou o líder do Ravens na história da franquia em touchdowns recebidos. Antes ele estava empatado com o Todd Heap, agora ele passou isolado o líder. E é bom de fato ver ele crescendo de produção, o Lamar com boa sintonia com os alvos dele. A gente tem o Derrick Henry para fazer jogadas explosivas e matar as partidas. Então, a única coisa que o Lamar precisa fazer agora é cuidar um pouco melhor da bola nas situações de fumble, né? Ele tá cuidando muito bem da bola em termos de interceptações, evitar jogadas dignas de turnover como passador, mas a proteção de bola dele quando ele tá carregando a bola ainda é um pouco deficitária, né? Vamos concordar. Então ele precisa cuidar um pouquinho melhor da bola, evitar sofrer tantos fumbles quanto ele tem sofrido. Mas, cara, sem dúvida alguma, isso a gente já falou aqui em outros momentos, né, ao longo dessa temporada, é o melhor começo de temporada da carreira do Lamar. 7 partidas, ele não tem um jogo que eu diria que foi ruim até agora. Ele pode ter tido algumas partidas que foram médias, mas nenhuma partida ruim. Vários jogos em que ele botou o time nas costas, seja como passador, seja como corredor. Então ele tá de fato fazendo muito a diferença. E se esse time tá 5-2 nesse momento, é por causa do Lamar Jackson. De repente aquele 0-2 parece um passado tão distante, né? Quem diria que... Me fala disso porque eu tenho que lembrar que o Ravens perdeu pro Las Vegas Raiders. Perder pro Chiefs faz parte, é do jogo. Agora, porra, perder pro Las Vegas Raiders nesse momento... E ainda digo pra você, o Baltimore Ravens talvez tenha sido o time que mais deu trabalho pra esse Chiefs, tá?
vou entender esse silêncio como um discordo, mas tá bom. Não. Tá. É bem possível que tenha sido mesmo. Acho que o Chargers deu bastante trabalho também. É porque o Chargers, assim, também é rival de divisão, então a gente imagina que eles são um pouquinho mais bem preparados pra isso, né? Mas, de resto, eu acho que o Baltimore Ravens, até o momento, acho que é o time que entrou com mais vontade de ganhar do Chiefs. E semana 1, né? Eu acho que se aquele jogo se repetisse, o Baltimore Ravens levava. Agora, pra gente passar a régua aqui no ataque, porque... falar de Derrick Henry é chover no molhado, falar do Mark Andrews também, eu acho que é chover no molhado, mas como nós falamos dos erros que se repetem de novo na temporada, a gente precisa de novo falar de linha ofensiva, falar de novo de Roger Rosengarten e Daniel Faalele, porque o começo de jogo... Vou falar pra você, o começo de jogo, apesar do atropelo, foi bem preocupante, porque de repente o Tampa Bay Buccaneers fez 7-0, e aí a campanha do Baltimore Ravens saiu zerada de campo, eles fizeram 10, o Tampa Bay tava chegando, né, com a pressão em cima do Lamar Jackson nesse começo do jogo, até o momento que de repente o ataque clicou, e aí o resto é história, né? Tava comentando no programa passado, na verdade o Giba trouxe esse ponto, e eu acho que o teste de fogo desse ataque, e aí eu reforço aqui, o teste de fogo da linha ofensiva vai ser quando enfrentar Denver Broncos e Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers agora tá perigosíssimo, que parece que a coisa clicou com o Russell Wilson. Por sorte, o ataque tá conseguindo segurar as pontas. Por sorte, a OL tá conseguindo malemar segurar as pontas, até porque o Mecari vem fazendo um trabalho decente. Ronnie Stanley e Tyler Linderbaum têm feito uma boa temporada, então aquele do meio para a esquerda a gente não se preocupa tanto. Agora, esse lado direito, né, deu um pouquinho de trabalhinho nesse jogo. Inclusive o Rosengarten é o que tem a menor nota aqui em pass block no PFF. Denver Broncos e Pittsburgh Steelers, pensando um pouquinho no futuro, o Lamar vai sofrer um pouquinho, não acha, Gelli? Por conta desse lado... né? Não, mas assim... Eu falo desse lado direito, porque, né, assim, apesar do bom jogo, né, a gente viu que, assim, continua preocupante, continua periclitante, como diria o outro, esse lado direito da OL. Não, isso com certeza. Assim, em grande parte, a nossa sensação de um bom desempenho da linha ofensiva do Ravens, ela tá no fato de que o Todd Monken tá conseguindo fazer com que o ataque renda, que o ataque terrestre renda, e que ele tá conseguindo proteger esses caras. Então, assim, o Ravens não tá passando muito a bola em termos de volume, tá sendo muito eficiente, mas em termos de volume não tá com uma grande quantidade de passes realizados, dropbacks realizados. O time, muitas vezes, ele usa screens, usa play action, ele chama jogadas rápidas, ou então jogadas em que os jogadores da linha têm algum tipo de ajuda no bloqueio. Então, assim, são poucas as jogadas que esses caras estão completamente descobertos sem ter algum auxílio do esquema, né? Seja em termos da chamada ou da proteção em si. E aí isso ajuda a limitar a quantidade de erros que eles cometem. Mas, assim, se você bota esses caras numa ilha, proteção clássica, acontece muitas vezes de ter alguns problemas e tal, então eles não estão impunes a isso, tirando o Ronnie Stanley, que tá jogando muita bola. Quem diria, né? Ele que vinha numa sequência bem complicada nos últimos anos e de repente tá aí voltando a ser mais ou menos aquele Ronnie Stanley que a gente esperava. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple. Vamos virar então a página e falar um pouquinho da defesa, Gelli? Calma, só Derrick Henry. Vamos falar sobre Derrick Henry. É porque, como eu falei, falar de Derrick Henry pra mim é chover no molhado, né? O cara já se consolidou. Sim, mas ele merece só pelo menos a menção. 169 jardas, mais uma corrida de mais de 80 jardas, 81 jardas, que inclusive ele foi um lerdo que não conseguiu fazer um touchdown ali. Pô, em 15 carregadas, mais de 11 jardas por tentativa. Pô, ele é o líder em praticamente qualquer número que você vai procurar
sobre running backs na NFL nessa temporada, ele é o líder. Carregadas, jardas por tentativa, touchdowns de scrimmage, tudo. Derrick Henry é o homem. Conexão dele com o Lamar Jackson aí, esse backfield, as chamadas do Todd Monken, os ajustes que foram feitos depois das 2 primeiras semanas, que não tava fluindo tão bem. Cara, o Derrick Henry, muitas vezes, ele não tá conseguindo fazer alguma jogada, ele tá sendo travado, tá sendo um pouco mais contido, e aí chega um momento em que ele consegue a explosão. E aí, isso tá acontecendo toda semana. E tá sendo bonito de ver. O Baltimore Ravens caminha pra ter o MVP e o jogador ofensivo da temporada, cara. Nesse momento eu botaria os dois entre os favoritos pros 2 prêmios. Né? Só não tem o defensor do ano, porque, e agora a gente vai fazer a virada pra falar da defesa, e caramba, cara, tá difícil, hein? Assim, ok, a proteção contra a corrida, os bloqueios contra a corrida estão funcionando muito bem. Por mais que os outros pass rushers tenham sumido, o Kyle Van Noy tem feito um trabalho muito bom. O Baker Mayfield ajudou a secundária nesse jogo, ajudou, né? O Marlon Humphrey saiu aí com 2 interceptações. Obviamente tem ali os méritos do Marlon Humphrey, mas também o Baker Mayfield, ele quando sobe no palco do Teatro do Absurdo, meu amigo, salve-se quem puder, porque alguma bobagem vai sair. Mas sendo bem sincero, na primeira interceptação, o Marlon Humphrey nem tem muito mérito. Não, ok, concordo. O mérito dele é estar no lugar certo na hora certa. Sim. E a bola cair no colo dele. Ele tem muito mérito porque a jogada em si era difícil. Ele conseguir receber a bola, concluir a interceptação ali era difícil. Sim, mas parando pra pensar que, por exemplo, o parceiro dele, que é o Nate Wiggins, quando a bola chega na mão dele, ele dropa. A bola bate no capacete dele. Então, né? Ai, meu Deus. O Ardarius Washington também, que a bola passou entre as mãos dele numa, que era pra ele ter feito interceptação. Por isso que eu falo, a partir do momento que o defensor conseguiu segurar a bola pra fazer a interceptação, eu já acho que tem mérito aí. Pode ter sido uma jogada muito fácil? Pode, concordo. Aquela do Marlon Humphrey, tipo assim, o Baker Mayfield olhou pro campo, viu o Marlon Humphrey, achou que o Marlon Humphrey tava de vermelho e jogou na mão dele. Mas, com exceção dessas jogadas, e aí isso parte muito do fato do Tampa Bay ter conseguido chegar em algum momento a ameaçar a liderança do Baltimore Ravens, é complicado porque assim, eu sei que eu não tenho capacidade de avaliar a qualidade da defesa com relação ao passe. Eu tenho a percepção, né, falando como um torcedor leigo, um torcedor orelha, de que o Baltimore Ravens, ele parece que ele espera a bola chegar para poder fazer alguma coisa. Isso é muito comum na maior parte dos momentos, principalmente quando o Ravens tem a vantagem no placar. Isso de fato é real. O Ravens joga cobrindo mais fundo, tentando evitar as jogadas maiores, e aí acontecem jogadas um pouco mais curtas, e aí o pessoal vai, se junta, faz o tackle e pronto. Mas fica muito espaço, falta agressividade em alguns momentos, mas voluntariosidade, se é que isso é uma palavra. Uhum. Então, mas aí é que me incomoda, e o que eu quero falar, na verdade, é o seguinte: o jogo tava 31 a 10 em algum momento do 34 a 10 ali entre o terceiro e o último quarto. E aí parece que, e aí eu não sei se isso parte do Harbaugh, se é filosofia já de muito tempo. Se é filosofia de muito tempo do Baltimore Ravens, imagino que isso passa pelo Harbaugh, né? Porque desde o Dan Pease a gente reclama disso, de que vai chegar no momento que a defesa arria os pneus, e acabou a agressividade, deixa o adversário jogar e mata o torcedor de susto. O que está acontecendo? Nós estamos vendo alguns jogadores que parece que, assim, do nada desaprenderam a jogar, é muito forte, mas tiveram um declínio aí. O Marcus Williams, por exemplo, a gente já falou no programa passado. Roquan Smith, já falamos dele já faz um tempo. Muita gente tem reclamado do Nate Wiggins, que faz uma temporada aquém do esperado. Eu sempre reforço, gente, esse cara é calouro, calma, vamos devagar com ele, porque ele tá jogando também numa situação difícil. Cornerback não é algo que se adapta tão fácil. E aí a gente pode entrar em todos esses méritos. O Zach Orr, tá aí no primeiro ano dele, mas você não sente que, para além desses problemas, falta agressividade nessa defesa? E assim, eu sei que ela é agressiva quando precisa ser. Quando o jogo tá parelho, quando o jogo ali tá apertado e tudo mais, aí de repente, pronto, estalou. Mas aí depois, que quando tá muito confortável, parece que ela arria os pneus de um jeito que aí, sabe, é como se falasse: vem ataque, vem.
Vem, pode chegar que a gente vai deixar vocês ganhar território. Cara, eu acho que, assim, essa defesa, ela precisa trabalhar melhor as zonas intermediárias do campo, é basicamente isso. E cuidar um pouco mais com... Na verdade, não é só as zonas intermediárias, isso que é complicado. O meio do campo, aí seja contra running backs ou contra tight ends, principalmente ali na cobertura do Roquan Smith, e o fundo do campo na cobertura do Marcus Williams ou do Eddie Jackson, principalmente. Ali estão sendo os principais pontos fracos. Aí, de resto, os wide receivers têm feito algum estrago contra a gente, mas muitas vezes são wide receivers de elite. Pô, você tomar jarda do Mike Evans, tomar jarda do Chris Godwin, vai acontecer. Os cornerbacks vão perder jogadas. Isso é totalmente natural e, assim, não tem como evitar. Contra, T. Higgins, Ja'Marr Chase, que a gente já enfrentou, contra o Davante Adams, que a gente enfrentou também já, enfim. Aí, pra ficar em alguns jogos, Sid Lamb, a gente enfrentou muitos recebedores de elite e esses caras vão conseguir fazer alguma coisa durante as partidas. Não tem como. Mas, assim, eu enxergo que, assim, os cornerbacks eu vejo alguma evolução, mas eu acho que é uma defesa que oscila muito e é uma defesa que fica muito confortável quando o time tem a vantagem no placar. E aí os adversários conseguem ir de ganhos médios em ganhos médios, explorar espaços no meio do campo, nas flats e ir caminhando. E aí vão tomando o relógio tal, e consegue normalmente um touchdown, conversões de 2 pontos e assim em diante. E aí o placar fica menos elástico do que deveria. Porque assim, na verdade, se você analisa friamente o que foi a partida de ontem, foi um massacre. O jogo, tirando o primeiro quarto, em que o Bucks começou bem, o Ravens teve algum momento ali que precisou de ajuste, até o Baker lançar as 2 interceptações, o jogo estava muito vivo e bem contestado. Ali do meio pro fim do segundo quarto, o jogo virou um passeio. Começou a virar um passeio do Ravens. Aí veio o touchdown logo na primeira posse do segundo tempo, 24-10. E aí... Ah, não, desculpa. A primeira posse foi field goal. Ficou 20-10, o Bucks não conseguiu fazer nada na campanha seguinte, 27-10, ali o jogo já começou a ficar completamente fora de alcance quando entrou no último quarto, 34-10, o jogo já tinha acabado, essa é a verdade, porque o Ravens estava movendo a bola como bem entendia, então, por mais que o Bucks fizesse pontos, o Ravens conseguiria botar alguma pontuação no placar para manter a diferença, como foi o caso, ainda fez mais um touchdown, né, no passe do Amar pro Derrick Henry. Então, assim, eu diria que a melhor arma dessa defesa atualmente tem sido o ataque. Basicamente isso, porque é a tônica da temporada, né? O ataque começa a empilhar pontos, aí a defesa ela começa jogando assim de uma forma bem agressiva. Nós vimos a defesa sendo bem agressiva em boa parte do jogo. O problema é isso. Se a gente olha assim pelos quartos do jogo, né? Os Bucks abrem 10-0 no primeiro quarto e depois só dá Baltimore Ravens 17-0 no segundo, 17-0 no terceiro, e aí quando chega no quarto que a diferença está confortável, ela simplesmente chama o adversário pro jogo. Por sorte, de novo, o ataque ele está empilhando pontos. Eu acho que o Baltimore Ravens deve ser o quê? Top 5 ataques que mais está colocando pontos no placar na NFL nesse momento? Não sei dizer em número, eu não ficaria espantado se fosse o primeiro. É porque assim, o Buccaneers também veio de um jogo que eles meteram 50 e poucos pontos no New Orleans Saints, então eu acho que deve ter ali Se eu não me engano, acho que até o Paulo Antunes falou isso antes desse jogo, acho que o Bucks era o primeiro e o Baltimore Ravens vinha em segundo. Nesse momento, o Ravens e o Commanders estão empatados com 218 pontos feitos. O Commanders os times também que mais fizeram pontos. Aí isso são 7 partidas para cada um, então dá 31 pontos por jogo, um pouco mais, né? 31,14 pontos por jogo. E o Detroit Lions, dos times que tem 6 jogos até agora, é o que mais fez pontos, fez 182. Então 182 dividido por 6 dá 30,33333. Então o Ravens e o Commanders estão empatados como os ataques mais produtivos da liga. Olha aí. Análise em tempo real, cálculo de cabeça. Então... a casa do Corvo aqui tem informação. E matemática. Mas é isso que eu ia falar. Cara, eu fico imaginando o saldo de pontos que o Baltimore Ravens não teria se essa defesa conseguisse jogar em rotação máxima durante todos os quartos da partida. E aí o que me preocupa é o seguinte:
A gente vê esse festival de bobagens que aconteceu durante o jogo. Pô, segunda partida que tem um onside kick recuperado, falta pra caramba e tudo mais. Vagabundos. Mas é justamente isso. A defesa dá essas riadas, e aí o Baltimore Ravens, como o Giba vem falando nesses 7 anos de Casa do Corvo, encontra formas de se sabotar. O que eu queria era só que o Baltimore Ravens fizesse um jogo mais limpo pra não me preocupar com essa defesa, sabe? Só isso. Todo jogo podia ser o jogo do Bills, né? Exato, pronto. Não precisa ser o jogo do Bills, porque eu vou entender, né, alguns jogos saírem mais apertados e tudo mais, mas enfim. Eu não entendo. E vou falar pra você que tem muito torcedor aqui, inclusive dentro do boteco, que não entende. Queria deixar aí essa crítica. Se a carapuça serviu, aí podemos fazer nada. Mais alguma coisa que a gente pode falar sobre esse jogo? Não, eu vou só resumir que a defesa do Ravens, eu não acho que ela é ruim. Ela tem talento pra ser melhor do que ela é e, assim, eu acho que ela consegue bons momentos em algumas partidas, tem alguns instantes em que ela consegue realizar jogadas de impacto, mas tem momentos que ela é frouxa demais e acaba botando o time em situações que não são as ideais, mais difíceis do que as circunstâncias do jogo deveriam indicar. Foi o caso do jogo contra o Cowboys, em algum momento o jogo agora contra o Bucks, o jogo contra o Raiders definitivamente, enfim, é isso. Vamos remoer isso aí até a pós-temporada, né? Esse jogo isso, contra o Raiders. Sim. Não só o jogo contra o Raiders, mas a defesa do Ravens. Isso. Assim, por mais que a defesa melhore, a gente vai chegar no fim da temporada pensando, porra, mas no começo da temporada ela tava com problema, né? Vai que vira aquela defesa de novo. Então, assim, o que importa é que o ataque continue jogando do jeito que tá. Isso seria o mais importante. E eu acho que ela é decepcionante. Se fosse uma defesa montada só com peças razoáveis, tudo bem. Mas, caramba, tem o Roquan Smith ali no meio. E ele também é parte do problema. E isso que deixa mais frustrante ainda toda essa situação. Crab cakes in football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Então, gente, fechamos por aqui esse Monday Night Football, esse jogo que esses jogos de prime time que são inimigos do CLT, né? Eu acho que eu fui dormir 2 da manhã, alguma coisa assim, mas enfim. Jogo de horário nobre é coisa de jovem. É coisa de jovem. E daqui a pouco tem outro, porque o contra os Bengals é jogo de quinta-feira à noite. Então se prepara. E se eu não me engano, acho que pela primeira vez vai ter um jogo do Baltimore Ravens na rede TV, que vai ser Ravens e Browns. Se eu não me engano. É isso. Mas enfim. Gosta de jogo, eu vou mostrar. Tanto jogo melhor. De graça. Pô, quem quer ver o Brown jogar? É isso, rivalidade de visão. Enfim, João Gabriel Gelli, o que tem no... Ai, meu pai, o que tem no The Clock essa semana? Essa semana não tem tema de texto ainda, não sei se vai ter texto. Talvez quando esse podcast sair, quando estiver ouvindo, talvez tenha alguma coisa. Aí vocês podem conferir nas redes sociais. Mas hoje, terça-feira, então pra quem estiver ouvindo ontem, ou anteontem, ou antes de anteontem, lá no canal do YouTube do On The Clock, eu falei sobre algumas das principais métricas para avaliar wide receivers. Né? Então, quais são algumas estatísticas boas, onde você pode encontrar elas, enfim, tá lá tudo bem detalhado e explicadinho para quem tem mais interesse nessa parte dos dados no futebol americano e como usar eles para entender melhor o jogo. Então é isso, tá lá, disponível para todos. E para você que tá acompanhando a Casa do Corvo, eu estou entrando num ritmo muito bom lá no YouTube de vídeo toda semana pra gente fazer um debate sobre os assuntos, o assunto talvez de mais destaque da semana dentro do time. Não, então o assunto é o podcast do G1, cara. Ai, meu Deus do céu, com a Natuzaneri, né?
Ai. Mas enfim, continue acompanhando nas redes sociais, como sempre nas redes do Meta é Casa do Corvo BR, em todas as demais, e agora que o Twitter voltou também lá é @Casa do Corvo, tá bom? Voltamos ainda essa semana, eu acho, porque não tenho convidado definido, então eu não vou mais prometer nada aqui. Então, se tudo der certo, voltamos ainda essa semana para falar de Baltimore Ravens e quem mesmo, que eu não lembro, Denver Broncos? Pô, cara, tu acabou de falar Cleveland Browns. Vai ser... nossa, que eu tô pensando no Cleveland Browns lá na frente, verdade. Então é isso. Voltamos ainda essa semana, quem sabe, pra falar de Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Vocês viram como é que tá a mente do palhaço aqui, que nem me lembra mais o jogo, né? Um grande abraço e até mais. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.